Começamos nossa gravação. Então, como que a gente compreende? No piano, os sons que estão se encaminhando para o lado direito estão indo para o agudo. Os sons que estão indo para o lado esquerdo estão caminhando para o grave. Certo? E a menor distância entre sons em um piano é de meio tom. A gente chama de um semitom. Tudo bem? Existem distâncias menores de som? Sim, existem. Né? Pensa, a gente está... Um semitom é meio tom. Existe um quarto, um terço, e vai caindo o negócio, um oitavo. Existe essas coisas, né? Um terço é mais do que um quarto. Mas, enfim, existe um oitavo, existe... Lógico, existe, sim. Porém, instrumentos que você consegue fazer esses sons, o piano não é um instrumento que você consegue fazer esses sons, tá? Geralmente, os instrumentos mais ocidentais não têm essa característica, mas os orientais, você já vai ter eles explorando essa característica de menos do que meio tom, tá bom? Então, a distância de uma tecla para outra de um semitom, acho que a gente já falou sobre isso, né? Muito bem. Então, Jesus, alegria dos homens, aqui nessa que a gente está fazendo, começa clave de sol, clave de fá, daí do ladinho da clave de sol e da clave de fá, você já tem a indicação de um sustenido. Se você for observar, ele tá na linha do fá, na clave de fá, e na clave de sol ele está lá na quinta linha, que é a nota fá. Se você for contar na quinta linha, é uma nota fá, certo? Então ele está querendo dizer que onde tiver fá, não interessa onde, pode estar na quinta linha, mas pode estar no primeiro espaço da clave de sol, por exemplo, é fá sustenido, tá? A menos que apareça um B quadro. B quadro anula. Já viu o B quadro? Já. Né? Certo? Muito bem. Então, quando for tocar essa música, não esqueça do Fá sustenido, tá bom? Senão ele sai meio desafinadinho. Outra coisa. É importante a gente saber que a gente bate o olho na música, a gente vê um sustenido, ele já está marcadinho no lugar certo, mas só de você ver que é um sustenido, é o Fá sustenido. Da música mais tradicional, isso já está assim. A música moderna, às vezes, os compositores fazem umas coisas diferentes, mas a música mais tradicional, coisa assim, um sustenido é o Fá. Então, existe uma ordem. Não sei se eu já passei essa ordem para você, mas a gente vai falar um pouquinho dela, mesmo que eu já tenha falado. Eu aqui no chão, ela estava pregadinha aqui. Inclusive, eu percebi que a ordem, a ordem do Fá, depois, quando é o bemol, volta. É a mesma ordem, só que me traz para frente. Exato, exatamente. Você está vendo aí a whiteboard? A nossa tela branca? Nosso quadro branco? Muito bem, então você já sabe. Qual é a ordem dos sustenidos? No chão, peraí, deixa eu pegar meu papelzinho que caiu. Descolou com o vento, preciso colar ele dentro. Fá do sol, rela, mi, si. Ótimo! Muito bem. Fá do sol, ré, lá, mi, si. Bota esse papelzinho lá na pia, lá, quando você vai lavar a louça da frente, na geladeira. Faz mais papéis, assim, para você, onde você for. Você tem um papelzinho lá. Todo mundo, até seu esposo vai acabar decorando a ordem dos negócios, se tiver papelzinho em todo canto, né? Vai lá, ordem dos bemóis. Oi? Meu irmão passou aqui hoje de manhã, né? Que meu marido, de vez em quando, pega um servicinho com ele para ganhar um din-din. E ele olhou na mesa estudando e falou: "Que é isso, irmã? Ontem de coisa, caderno, folha." Falei: "Estou estudando. Precisa tudo isso para estudar música?" Eu falei: "Claro que precisa." Ele não tinha visto ainda, né? Então você já está lendo bem partitura? Estou aprendendo todos os tipos de coisas que tem nas partituras. Estou aprendendo. Cada música é uma coisa diferente. Isso. Ele quer, porque quer que eu toque Ave Maria. Ave Maria? Ave Maria. Eu até lembra que eu mostrei para você, perguntei como é que eu ia tocar, né? Falei: "Calma, irmão, porque não dá para mim pegar ela, né?" Eu até peguei uns pedacinhos, vi que não é difícil, mas segui a sugestão da minha professora para mim tocar ela, né? E que eu toque Ave Maria para ele. Então. Eu falei: "Mas é isso aí, meu irmão. Se não estudar, não aprende."
É. Eu vou ver se eu consigo uma partitura para você. Aqui você me passou a partitura para eu ver a cifra, não foi isso? Era com cifra, né? Ela tem só a clave de sol, não tem a clave de fá. Daí tem os acordes cifrados em cima, né? Aí você tem que ir tocando e ver se ele como se diz, fora de ordem, né? Tem a palavra certa, invertido, né? Invertido, tem que ver, tem que fazer o encadeamento, Nossa, deu um negócio, né? E agora, quando tem a clave de fá, é bem mais fácil a gente localizar o acorde, né? Agora, quando ele está lá em cima, só, aí você não sabe, né? Sim. Mas você tem que ir treinando, tocando para ver. Exato, exato. A gente vai trabalhar assim também. Na verdade, a proposta é que a gente consiga fazer de tudo um pouco, conhecer as diversidades, né? Para que haja autonomia também, porque para você ter autonomia, para quando você pegar uma música, por exemplo, se ela está cifrada, você toca, se ela está com partitura de clave de sol, clave de fá, você sabe tocar também. E essa questão de ler as notas na partitura clave de sol, clave de fá, também abre bastante a mente, assim, porque você começa a conhecer arranjos prontos. E aí você pode se inspirar em outros arranjos que você já tocou para criar um arranjo novo em cima de uma cifra, por exemplo, né? Então aí a gente vai fazendo esse trabalho de observação. É muito amplo, é muita coisa para aprender, né? É muito legal. Vai. Então vamos lá, ordem dos bemóis. É fácil. Si, mi, lá, ré, sol, do, fá. Si, mi, lá, ré, sol, do, fá. É só ler de trás para frente, sucedido. Isso. Muito bem, então isso aqui tem que estar na mente, tá bom? Se a gente for observar, a gente vai perceber o quê? Que isso tem um porquê, isso tem um motivo de ser assim, né? Por que é que existem essa ordem? Por que é que existe essa ordem, né? Então, vamos lá. A gente está falando de música tonal, tá? Ela tem modo maior e ela tem modo menor, tá? Música tonal. Então, ela pode ser maior ou menor, bem? Então, pode estar. Tonalidade. Esqueço que eu deixei fixo. Certo? Muito bem. Então, a tonalidade, eu gosto de dizer como se fosse uma tela que o compositor escolheu, né, para pintar. Então, a tela ela tem vários tamanhos, ela tem formatos diferentes, né? Então, vamos dizer, na tonalidade maior, qual é a característica da tonalidade maior, né? Então, se a gente for pegar uma escala, ou seja, uma sequência maior, a gente vai observar o quê? Ela vai ter a distância entre a primeira e a segunda nota vai ser de um tom. Da segunda e da terceira também vai ser de um tom. Da terceira e da quarta, um semitom. Da quarta para a quinta, um tom. Quinta para sexta, um tom. Sexta para sétima, um tom. Sétima para oitava, que é a repetição da primeira nota, meio tom, tá? A gente pode pensar a partir da escala maior, sem nenhum acidente, que é muito fácil de visualizar no piano, que é dó maior, correto? A gente já falou sobre isso, né? Só que a gente vai aprofundar um pouquinho, vou passar as escalas para você. Dó, ré, mi, fá, sol, opa, lá, si, e repete o dó no agudo, correto? Se eu for ver de dó para ré, né? De dó para ré, a gente tem o quê? Um tom. Um tom. De ré para mi. Mais um tom. De mi, opa.
De Mi. Oh, ele não quer ir pra lá. Agora foi. Para Fá, é bom que dá tempo de pensar. De Mi para Fá, Mi. meio tom. Fá para Sol, Sol para Lá, Tom. Lá, ops. Lá para Si Tom. e Si para Dó, Mi. Mi. Muito bem. Então, a gente vai compreender da seguinte forma. Então, ó, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Essa é a estrutura da escala maior. Tudo bem? Então, se eu pegar na sequência de todas as notas, eu vou ter essa estrutura. Se eu pensar que nessa minha sequência ela tem que ser tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, se eu começar de outra nota que não seja dó, você concorda comigo que essa estrutura vai mudar? Será que ela vai mudar? Vai mudar por questões de localização. No piano, se você olhar, apenas se você começar na nota dó e seguir todas as teclas brancas, você vai ser tom, 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 semitom, tom, 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 semitom. Se você começar em qualquer outro lugar, vai mudar esse desenho, porque o piano ele fica sempre o mesmo desenho, né? Ele não, então vai mudar. Comecei, por exemplo, vamos começar na nota Ré, vai. Nota Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. O que aconteceu aqui, né? Se a gente for olhar. De Ré para Mi, o que você tem? Tom. Tom, tudo bem. De Mi para Fá. Meio tom. Só que a estrutura da escala maior tem que ser o quê? Tom. Tom, tom. Então, aqui eu já vou ter que alterar. Quem é que eu vou alterar? O Mi ou o Fá? O Fá. Por que eu vou alterar o Fá? Para você ficar com um tom inteiro de Mi para Fá. Tem que aumentar meio tom no Fá. Exato, vou ter que aumentar meio tom no Fá. Por quê? Se eu mexer no Mi, eu vou mexer no Ré, entre o Ré e o Mi, que já estava pronto. Então, eu tenho que mexer no próximo. Então, o Fá vai ficar, para ele andar, para ele ficar mais longe, meio tom, ele vai ser o quê? Sustenido ou bemol? Sustenido. Sustenido, muito bem. Muito bem. Agora, vamos lá. De Fá para Sol, o que a gente tem? Tom. Fá sustenido, né? Agora a gente alterou. Fá sustenido para Sol. Ah, não. De Fá sustenido para Sol, meio tom. Semitom. Que aí é um semitom realmente que a gente precisa. Que a gente precisa ter tom, tom, semitom, correto? Que a gente já alterou o Fá ali e aí deu certo. Se o Fá não tivesse alterado, teria dado um tom inteiro, teria dado diferente de novo, né? Correto? Tá. Então vamos lá. Se der dúvida, você me fala. De Sol para Lá, o que você tem? Tom. Tom. Até aí tudo bem. De Lá para Si, o que você tem? Tom. Oh. De Si para Dó, o que você tem? Um semitom. Mas aí a gente tinha que ter o quê? Tom. Um tom, porque a gente tem tom, 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 certo? Então precisaria ter um tom aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer no Si ou no Dó? No Dó, porque se eu mexer no Si, eu atrapalho coisa lá para trás. E o que vai ser? Ele precisa de um bemol ou de um sustenido? Sustenido. Sustenido, porque ele tem que andar para frente. Eu preciso desse espaço maior. Não pode ser apenas meio tom, preciso de um tom inteiro. Dó sustenido, muito bem. Ótimo. De Dó para Ré, o que a gente tem? Tom. Só que como a gente colocou o sustenido do Dó, Dó sustenido para Ré, ficou o quê? Como?
Semitom, né? Semitom. Então, ter colocado o dó sustenido já ajeitou do si lá atrás, né? Que era si para dó sustenido, que tinha que ser um tom, e de dó sustenido para ré, que tinha que ser meio tom, já resolveu. Logo, ela ficou com a estrutura certinha que a gente precisava. Correto? Né, ó. Ré para mi, dó, mi para fá sustenido, dó, fá sustenido para sol, semitom. Opa. Sol para lá, tom, lá para si, tom, si para dó sustenido, tom, dó sustenido para ré, semitom, ó, a estrutura aqui, ó. Então, ou seja, para começar no ré, com a mesma estrutura do tom maior, eu precisei de duas alterações. Eu precisei alterar o fá e o dó. O fá é o terceiro grau, a gente chama de terceiro grau, e a gente também teve que alterar o sétimo grau, correto? Se você for contar na ordem, ó, o ré é o grau 1, mi 2, fá é o grau 3. Tive que alterar o grau 3. O sol é o grau 4, lá, grau 5, si, grau 6, dó, grau 7. Então, eu tive que alterar também o grau 7º, certo? E o ré, grau 8º. Tudo bem? Então, a gente teve que fazer essas alterações. Mas e daí, né? Tá, até aí tudo bem. Mas e a aplicação disso na música? Que é um negócio doido, mas eu quero entender na música. Por que isso? Que diferença vai fazer na música? A diferença vai ser, se eu for tocar uma música em dó maior, então vamos dizer que a minha música seja, vamos pensar uma música bem tranquila, do, ré, mi, fá, 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 da, 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 da. Vamos pegar só o comecinho do ré, mi, fá. Não tá dando Pedro. Do, ré, mi, fá, 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 do, ré, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, fá, fá. Certo? Correto? Mas e se eu quiser tocar essa música em ré maior, eu posso? Qualquer tom eu posso. Então eu penso o seguinte: dó, ré, mi, fá. Quais são os graus que eu usei de dó maior? Segundo, terceiro e quarto. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Foi. Se eu começar em ré, eu tenho que usar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto também. Só que o que acontece com o terceiro grau de ré? Aí eu tenho que fazer fá sustenido. Então, para fazer isso em ré, vai começar no ré. O ré que vai ser o grau 1. Ré, mi, fá, sol, sol, sol. Ararará, ará. Então, aí se eu pensar em graus, fica mais fácil. E a escala me dá essa clareza dos graus. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos numerar aqui o do, ré, mi, fá. Os graus do do, ré, mi, fá. Vamos lá, fazer isso aí. Então, do, ré, mi, fá, né? A música é do, ré, mi, fá, mas a gente vai tocar em outros tons, tá? Só para entender, porque do, ré, mi, fá tá bem legal, porque a gente tem a questão dos tons bem declarado, né? Essa era uma das minhas maiores curiosidades. É? Então vamos lá, ó. Do, ré, mi, fá, fá, fá. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 4, tá, tá, tá. Aí depois, do, ré. Como que fica? 2, 2, do, ré, ré, 1, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 1. 2, 2, 2. E depois? Do, sol, fá, mi. 1, do sol, 5, 4, 1, 5, 4, 3,
mi. 3, 3 de novo, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Repete a primeira linha. Do, ré, Esses são os graus de do, ré, mi, fá. A gente podia cantar ela, em vez de cantar por do, ré, mi, fá, cantar por número. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 1, 2, 1, 2, 2, 2. 1, 5, 4, 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Correto? Agora a gente vai pensar isso em ré. Então, o 1 em ré, quem que é? Oi? O grau 1 do tom de ré, quem que é? Ré. O grau 2? O grau 3? Fá o quê? Só que o Fá é o quê? No modo de Ré, modo maior, né? No modo maior em Ré maior, no caso, não posso falar modo de Ré, tá? Tem que falar em modo Ré maior, né? No tom de Ré maior, o Fá é sustenido. O terceiro grau é sustenido. Então, eu tenho que colocar. Então, vai ficar Ré, Mi, Fá sustenido. Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Sol. Não vai seguir do ré. Ó, só que eu tô pensando em Ré. Olha só, Vilma. Tô pensando em Ré. Então, vamos pegar aqui, Ré. Pega aqui outra cor aqui. Ré. Ré, o grau 1. Quem é o grau 1 em Ré? Ré. Quem é o grau 2? Quem é o grau 3? Ao quê? Sustenido. Quem é o grau 4? Quem é o grau 5? Grau 6? Grau 7? Dó o quê? Grau 8? Ré. Muito bem. Então, quando eu falo 1, 2, 3, 4, 4, 4, se eu estiver pensando em Ré, vai ficar Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, 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 correto? Pensa que eu não tô falando de. Agora eu não tô contando a letra da música, não é mais pensando. Eu tô pensando nos graus. Eu analisei em Dó maior e sei que essa música em Dó maior, eu sei que ela é 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 5, 4, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4. Em qualquer tom, ela vai ter que seguir essa regra para dar certo. Então, se eu começar no Ré, eu tenho que. Se a minha tonalidade for para Ré, o grau 1 virou Ré. O grau 2 agora é Mi. O grau 3 vai ser Fá sustenido. Por quê? Porque minha cabeça mudou. Eu não estou mais na tela de Dó maior, eu estou na tela de Ré maior. Para soar igual, eu tenho que mudar o nome das notas. Mas eu tenho que pensar sempre na numeração dos graus. Então, antes de eu transpor ela, a tonalidade dela, primeiro eu tenho que fazer toda essa contagem de grau, primeiro, segundo, terceiro, quarto, montar a contagem de grau, para daí eu mudar ela de Dó para Ré, de Dó para Mi. Para o que você quiser. Só que daí você tem que ter muito claro na mente os sustenidos e bemóis que aparecer na tonalidade que você vai mudar. Ah, sim. Eu já tenho que montar ali antes de qualquer coisa. Você tem que montar a escalinha igual eu fiz aqui com você, no Ré maior. Aí você tem que ajustar ela. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tem que ajustar isso, né? Dependendo do tom que você tiver, você vai ter que pôr sustenido. Dependendo, você vai ter que pôr bemol. Correto? Então, olha só, uma lição de casa complexa. A gente vai fazer um pouquinho junto aqui. Depois você vai terminar sozinha. Você vai fazer o quê? Você vai colocar todas as escalas. A gente vai fazer no círculo das quintas, tá bom? E aí a gente vai fazer. Eu estou indo com você pelo caminho dos porquês, da lógica. Depois a gente pega o caminho do macete, que é pegar rápido uma informação, ok?
tá? Então, eu não vou deixar você nesse mar de pedra aí. É só para você compreender como pensa. Aí depois a gente passa os macetinhos para você pensar rápido. Mas eu não quero passar o macete primeiro, porque senão você não entende nada o porquê do que... Mais ou menos quando você chega a estudar física, e aí o professor te desemboca um monte de fórmula e fala e te dá uns macetes para você decorar a fórmula, canta musiquinha para você decorar a fórmula, tudo mais. Ótimo, maravilhoso, mas não te explicou como que pensa aquela fórmula, da onde surgiu aquela fórmula. Aí o que acontece? Você não consegue fazer uma prova, um Enem, você não consegue fazer um vestibular, porque você não consegue entender onde você vai usar aquela fórmula, porque você não compreendeu o raciocínio lógico por trás dela. Percebe? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? Então, a gente vai entender o porquê que tem Fá sustenido em Sol maior e o porquê que não tem Fá sustenido em Dó maior. O porquê que tem Fá e Dó sustenido em Ré maior e não tem Dó sustenido em Sol maior. Isso tem um porquê? E o porquê é muito simples. O porquê é... Por quê? Porque a gente, no tom maior, para ter a sonoridade do tom maior, a gente tem uma regrinha de tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Essa regrinha a gente escuta, mas basicamente ela é uma distância entre um som e outro. Na verdade, o que a gente escuta são proporções sonoras. A música, quando você muda de tom, ela mudou a proporção, mas ela está na mesma... Então, ela mudou, assim, ela está na mesma proporção, na verdade. Ela mudou de lugar, mas ela tem a mesma proporção. Entende? Então, é a mesma coisa que eu meço 10 centímetros aqui, e aí, se você medir 10 centímetros na sua casa, 10 centímetros é 10 centímetros, mas 10 centímetros aqui é 10 centímetros aqui. E 10 centímetros aí é 10 centímetros aí. Vai ser 10 centímetros de qualquer forma, mas uma está aqui em casa, uma está aqui no espaço e outra está aí na sua casa. Só essa diferença. Então, percebe que a proporção é a mesma, só que uma vai estar na casa do Dó, outra vai estar na casa do Ré. Então, aí você vai ver, seu olho vai enxergar, se você estiver falando de medida, eu gosto muito de falar do que a gente vê, porque às vezes é mais fácil de compreender. Se eu pegar uma caixinha de 10 por 10, uma caixinha aqui de 10 por 10, eu vou enxergar uma caixinha de 10 por 10 da forma que ela é. Se você pegar uma caixinha de 10 por 10 aí, ou vou na sua casa e vejo uma caixinha de 10 por 10, eu vou entender que a semelhança que é o mesmo tamanho. Vou compreender que é o mesmo tamanho, meu olho vai entender que é o mesmo tamanho. Porém, ela é a sua caixinha, ela está na sua casa. Se a minha caixinha de 10 por 10 cabe sei lá eu, quantos lápis, a sua caixinha de 10 por 10 vai caber a mesma quantidade do mesmo lápis. Percebe? Vamos dizer que a minha caixinha seja amarela e a sua caixinha seja verde. Mas é 10 por 10. Então, assim, a questão, quando você escuta uma música em Dó maior, ou se ela foi para Sol, é a mesma música. Por que é a mesma música? É a mesma medida. É a mesma proporção. Só que mudou o quê? A cor. Uma estava em, sei lá, uma coisa mais grave, uma cor mais azul, e a outra foi para uma cor mais cintilante, mas ela continuou com a mesma medida. Então, ela continuou sendo a mesma música. Só é que ela vai soar, sim, diferente no sentido de ser mais brilhante ou não. Por quê? Porque se eu executo um tom que está vindo mais para o grave, mais para o lado esquerdo do piano, ele vai ter um tom vai ter uma característica mais escura. Eu sei que isso é um pouco abstrato, mas se você, né, você consegue enxergar uma cor brilhante num som grave? Você consegue, se você for associar cor e som, você consegue imaginar um amarelo brilhante piscando aqui? Ou o amarelo brilhante seria aqui? Né? Se eu falar para você que isso daqui é marrom, e eu falar para você que isso daqui é laranja, combina mais ou não? Né? Então, entende? Então, a gente vai ter, de acordo com a região da altura, da frequência, porque quando você tem mais agudo, você tem uma frequência alta de vibração das ondas sonoras mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho essa nota lá aqui, esse lá grave,
ele vibra mais lento no ar. As ondas dele são mais lentas do que as ondas desse daqui. Então, o que é o som? O som são ondas mais lentas ou mais rápidas, que são uniformes ou não uniformes. Então, se eu tenho um som com as ondas uniformes, eu tenho um som com uma altura definida. Eu consigo dizer se ele é um som de dó, de ré, de mi, de fá. Ele tem uma vibração regular. Quando ele não tem uma vibração regular, eu não consigo definir a altura dele com precisão. Por quê? Porque ele tem vários padrões de ondas. Ele não tem uma onda com um padrão só, ele fica todo pontudo, cheio de micro-ondas, ele cheio de coisas chocando. Então, ele não vai estar o tempo todo estável numa altura só. A gente chama isso de ruído. Né? Tem algumas pessoas que falam que quando você tem uma altura uniforme, você tem um som musical. Quando você não tem uma altura uniforme, você tem uma coisa toda desproporcional, você tem um som que não é musical. Eu já discordo. Eu discordo dessa afirmação. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, instrumentos de percussão que fazem ruídos, e até coisas que não são instrumentos de percussão, que são atreladas à música e que dão música, que fazem música, que o compositor fez música com isso. Né? A gente tem obras do Tchaikovsky que tem canhão. Canhão. Imagine. Vou mandar para você a obra dele, do canhão, uma abertura lá, da sinfonia. Canhão. E aí o canhão é música naquele contexto. E é uma explosão. Ele queria uma explosão de fato naquele lugar, entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter um som de sino sem altura definida, eu posso ter um som de um tambor entendeu? Assim, que não tem, é um ruído, mas ele começa a dar sentido, ele tem uma musicalidade, mesmo sendo ruído. Então, eu estou fazendo uma questão da minha observação, dentro existe vertentes que defende que né? O som musical é só o som com altura definida, mas não é bem assim. E a altura definida é quando se você for pegar e analisar esse som do piano, por exemplo, os sons do piano, todos eles têm altura definida, desde que o piano esteja afinado, lógico. Entendeu? Ele tem o som definido. É um som de dó, é um som de ré, é um som de dó sustenido, definido. As ondas são padronizadas. Isso que faz com que você escute um dó. Se você derruba no chão um copo e ele quebra, estilhaça tudo, o que acontece? Você não tem altura definida. Você tem um baita de um estampido, um ruído, porque são várias ondas se chocando. Certo? Ah, mas que relação tem isso com transposição, com escala? Tudo. Tudo. Então, a gente vai observar aqui. Quando a gente tem as ondas elas são uniformes, mas elas são mais rápidas, são pequenas ondas rapidinhas, elas deixam esse som mais agudo. Quando essas ondas são mais lentas, esse som é mais grave. E aí dá para a gente, as notas mais agudas, a sensação de brilho, de luz. Então, não, mesmo que você toque devagar, mesmo que você tenha um som agudo lento, que fique o som, a duração dele no espaço é lenta, mas para ele estar sendo agudo, ele tem um monte de ondinhas pequenininhas que não param de se repetir. E isso que vai definir que ele é um som agudo, tá? E aí a gente mede isso por hertz. Quantos hertz? Ou seja, quantas vibrações por segundo? A gente chama de quantos hertz. Esse lá, por exemplo, o lá central, a gente fala que no piano moderno, né, no nosso piano aqui elétrico, ele está em 440 hertz. O que é isso, 440 hertz? 440 vibrações por segundo. Então, em um segundo,
A onda para formar esse som de lá ficou vibrando 440 vezes para dar o som de lá. Pensa, 440. É muita coisa. E aí vai só aumentando essa vibração. Quando você pega um negócio bem agudo, você tem muito mais do que isso. E aí E o que é um supersom, né? No caso, um ultrassom. O ultrassom são ondas que você não escuta de tão graves que elas são. Ultrassom. Não me lembro se elas são tão graves ou se elas são tão agudas, tem que pesquisar para te falar. Mas elas são, sim, vibrações por segundo tão rápidas que você não escuta. E tem também as tão lentas que você também não escuta, então você não capta. Só que os cachorros e os gatos captam coisas que a gente não capta. Tem sons que a gente não ouve, eles ouvem. Vibrações sonoras que eles ouvem e nós não. Levanta a orelhinha assim, está escutando alguma coisa e a gente não está escutando nada, sai latindo feito louco, escutando alguma coisa. Eles escutam. Porém, tem uma outra coisa importante de se falar sobre essa questão. Estou fazendo um parênteses aqui enorme. É um assunto grande, então eu não tenho pretensão de fazer isso só nessa aula. A gente vai fazer em várias aulas para ficar bem. Daí você pode pesquisar mais sobre isso também, se quiser. Mas uma coisa interessante é que eu vi num livro que é um cientista, que é músico e cientista que escreveu. A música no seu cérebro. Ele fala o seguinte, que a música como a gente escuta, o nosso cérebro, ele compreende por padrões e ele compreende por hierarquia. Ele bota hierarquia. Então, por exemplo, quando eu tenho uma nota com tensão ou uma nota com relaxamento, são hierarquias sonoras que o cérebro compreende. Então, ele consegue compreender o caminhar, por exemplo, de uma nota mais de repouso para uma nota mais tensa, para uma nota que repousa de novo, e ele vai fazendo um sentido, um desenho musical na sua mente. Por outro, diz que segundo esse cientista, ele fala o quê? Que isso é uma capacidade exclusivamente humana. Não significa que os animais não escutem e não gostem, eles até gostam, mas entender esse padrão, construir e até mesmo prever, você está ouvindo algo e você já prevê, de certa forma, o que vem depois, pela sua experiência, é uma exclusividade humana, que faz com que a gente seja obcecado por música. Interessante, né? Por quê? Se eu começo em dó maior, se meu tom é dó maior, eu sei que o primeiro grau em dó maior, a gente chama de tônica. Ela tem uma função hierárquica dentro da minha música. Se eu tenho dentro de dó maior, por exemplo, o quarto grau, cada grau tem uma função, tá? O segundo grau tem a função dele, o terceiro grau, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Todos eles têm uma função hierárquica dentro da música, que nos dá a sensação de movimento, da música sair de um lugar e chegar no outro. E de nos levar de volta para casa, inclusive. Porque se a música te deixa no meio do caminho, você sente uma sensação de, ai, meu Deus, essa música tem que chegar em algum lugar, meu Deus. Então, por exemplo, Oi? Faltou alguma coisa. Você tem os grandes clássicos, você tem Wagner, por exemplo, que vai fazendo um negócio que ele vai botando tensão, 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 chega uma hora que você fala, acaba isso! Meu Deus, resolve esse negócio. Começa a tal negócio você. Você quer que ele resolva, você quer que ele resolva, que ele chegue num ponto de... aquela tensão vai te deixando tenso também. Sabe? Então, isso é uma coisa que, às vezes, se você escutar sem saber de nada, você vai só sentir. Mas se você já souber, você vai falar, olha isso, que eu vou te contar. Hein? Você começa a entender o que estão fazendo com você. Né? Ai, eu tô sabendo. Então, as músicas têm função, a tonalidade, né? Cada grau da escala tonal, ela tem uma função, tá? Que o nosso cérebro consegue reconhecer.
Ele não sabe, você pode não conhecer, a pessoa que não conhece música, assim, não estudou música, ainda assim ela se diverte ouvindo música, porque o cérebro dela reconhece isso, ainda que não esteja para ela claro o que é que ele reconhece, mas ele reconhece. É mais ou menos aquela pessoa que não sabe ler e escrever. Ela sabe falar, mas ela não sabe ler e escrever. Ela compreende, mas ela não sabe decodificar o símbolo, ela não sabe, às vezes, regra gramatical, ela nunca estudou, às vezes, a etimologia das palavras, ela não sabe a história, tudo, mas ela se comunica. Percebe? Tá? Então, olha só. A gente vai pegar algumas músicas e vai deixar ela, vai colocar o número dos graus dela. E aí a gente vai mudar os tons. E quando mudar os tons, a gente vai fazer o quê? A gente vai tocar, vai continuar o mesmo grau. Só aí que vai mudar a nota. Por quê? Porque em Ré maior, o grau 1 não é mais Dó, é Ré. O grau 2 não é mais Ré, é Mi. O grau 3 não vai ser Mi, vai ser Fá sustenido, correto? Eu podia fazer para mim dar uma treinadinha numa mais fácil com essa música do Ré, Mi, Fá, 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 transpõe todos os graus de Dó até Si. Então, daí a gente vai fazer em todos os graus mesmo, a gente vai fazer nos 12 graus. Dó, Dó sustenido, Ré, aí a gente vai pensar em Mi bemol, tá ok? Mi bemol, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Lá bemol, Lá, Si bemol, Si, ok? A gente vai passar por toda essa galera aí. Passar por toda a galera e a mesma regra, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso. Só que a gente vai fazer dentro do círculo das quintas, tá? Deixa eu ver se eu tô com o círculo das quintas aqui. Eu estava só esperando quando é que nós íamos usar o círculo das quintas. Eu nem guardei ele. Tararam! Ai, que bom que ele tá aí. Deixa eu ver só se ele tá fácil aqui. Onde que eu guardei ele? Agora eu vou conseguir transpor o parabéns para você em Fá sustenido direitinho, né? Isso, vai sim. Vai sim. Tá aparecendo aí para você na tela? Hã? Tá aparecendo o círculo das quintas para você aí na tela? Ainda não. Não? Agora tá. Sim. Ainda não. Apareceu e sumiu. E agora? Não, não. Internet que deu uma. Apareceu. Aí, a internet deu uma variada aí. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, ó, Vilma. A gente vai usar só esses que estão no azul claro, ó. A gente vai começar com um dó maior, tá? Até porque acho que a tonalidade que você tá aí, vamos começar com do ré mi fá. Do ré mi fá tá em dó maior, tudo bem? Então a música do ré mi fá, do ré mi fá, fá fá, do ré ré ré, do sol fá mi, do ré mi fá, fá, tá em dó maior mesmo isso? Vamos lá. Peraí. Fá maior. Pegar outra música, não vou pegar do ré mi fá não. Do ré mi fá é bom, mas não vou pegar do ré mi fá. Marcha Soldado. Deixa eu pegar Marcha Soldado. Marcha Soldado, você vai escrever as notas pra gente. Você tem Marcha Soldado ainda maior, não tem? Ou não?
Não, vou mandar uma foto para você, mais fácil, acho que isso. Vou mandar uma foto para você do Marcha Soldado em Dó maior, tá? Já vai chegar aí. É bom porque daí eu já mando a foto e já abro também aqui, senão eu não consigo abrir. Ó, mandei no seu WhatsApp. Veja se chegou, por favor. Tá. Então, olha só, a gente vai começar com um Dó maior. Então, vamos pegar, você vai pegar num papel, vamos fazer isso juntas? Vamos escrever os graus dele, tá? Tá aparecendo para você o Marcha Soldado aí? Agora tá, né? Vilma, tá aí? Agora sim, olha só. Nossa, também que você lembrou. Então vamos lá, ó. A primeira coisa que você vai fazer nesse exercício, você vai pegar a Marcha Soldado, que foi a música do exercício. Achou que ela é Dó maior, né? Viu que ela tá em Dó maior. Vai escrever a escala de Dó maior na própria folha do Marcha Soldado, se quiser. E vai numerar os graus da melodia. Certo? Então é nota Sol que começa a melodia, grau 5. Sol, Sol, Mi, Dó, 5, 5, 3, 1. Tá? E vai fazer isso na música inteira. Primeiro passo. Beleza. Segundo passo do exercício. Qual é o segundo passo do exercício? A gente vai pegar esse Marcha Soldado e vai tocar em todos os tons maiores no círculo das quintas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Feito isso, pegou o papelzinho lá, aí vai pegar o papelzinho do círculo das quintas. Tudo que tá aqui em azul claro, a gente vai fazer a escalinha no papel. Então, vai colocar lá. Dó maior você já fez, beleza. Então, próximo vai ser Sol maior. Pensa que a gente vai no sentido horário, tá? Então, próximo vai ser Sol maior. Você vai montar a escala de Sol maior. E aí você vai pensar na estrutura da escala maior, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Para dar certo a escala de Sol maior, para ela ser maior, ela tem que ter essa estrutura. Você vai ter que alterar uma nota. Qual vai ser a nota alterada? Sol. Vai ser sustenido. Exato! E aí você confere. Você faz esse exercício primeiro, escreve a escala no papel, ajeita ela, faz as alterações e você vai conferir onde? Você vai conferir, olha onde eu fiz uma flechinha aqui na tela. Ele vai estar marcando aqui, ó, qual é a alteração.
Então, o Sol maior vai ter o Fá sustenido. Eu estava na mão, montei pensando, tá certo aqui, estava no Sol. Depois você vai fazer a de Ré. Aí você vai fazer o seguinte, você vai escrever, porque é de 5 em 5, certo? Ó, tava em Dó, daí agora eu fiz a escala de Sol. Depois você vai fazer a escala de Ré. Aí você vai analisar quais são as alterações. Então, aí você vai fazer o quê? Tom, você vai achar as alterações. Onde você vai conferir se você achou as alterações certas? Você pode ir para o piano e também no seu papel tem escrito aí do lado. Dentro de cada tom tem escritas alterações, tá vendo? Você vai fazer isso pensando em Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido. Você vai pensar tudo em sustenido, tá? Tá vendo? Então, nessa rodinha azul clara, você vai pensar nas de cima, quando começa a ter dois, sabe? Aí na tela onde eu grifei, ó, a partir disso você vai fazer Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido, tá bom? As de baixo, Dó bemol, Sol bemol e Ré bemol, são enarmônicas. Vão soar igual, porém vai ter uma outra escrita, mas a gente vai pensar agora no sustenido, tá bom? A gente vai se preocupar com elas quando a gente for fazer o círculo das quartas, ok? Não tem, então, a escala com Fá maior sem ser sustenido? Fá maior? Você viu que o papelzinho que eu mandei para você? Eu não tenho escala Então, ó, Fá maior. então vamos acompanhar aqui comigo o círculo das quintas. Você começa em Dó, 5 acima de Dó é Sol, 5 acima de Sol é Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido. Aí você muda a chavinha, em vez de você pensar em Sol sustenido, que não vai ser, você vai pensar em Lá bemol. Os primeiros pentacordes que nós fizemos. Mi bemol, exatamente. Si bemol, Fá maior. Aí no Fá maior tem, só que não, Fá maior não é sustenido que tem, vai ser bemol. Você vai ver que quando você for organizar a escala, não vai ter como você colocar sustenido, você vai ter que pôr bemol para dar certo. Então, a ordem certa da escala é essa do círculo das quintas, então é essa que eu mandei para você. Não, não é questão na ordem certa, são várias ordens, são várias formas de organizar. Por que é que a gente está fazendo o círculo das quintas? Motivo principal, porque você vai observar que os sustenidos, as alterações, vão ser adicionadas de 1 a 1. Tá? Um dos motivos é esse. E porque quando você tem o círculo das quintas rápido na cabeça, é mais fácil de você achar as dominantes, a função dominante da escala, da tonalidade. Então, isso é uma... Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque eu acho que vai ficar muito confuso. Vamos pegar só isso. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Analisou lá, colocou os graus da música, fez a escala no papel, organizadinha, todas elas no papel. O ideal seria se fizesse na pauta, tá, Vilma? Para treinar a escrita na pauta. E aí coloca lá onde tem sustenido, onde tem bemol, escreve lá o tom, semitom, para se acostumar, para entender. Manda foto para mim. Esse é o segundo passo. O segundo passo é o passo longo. Terceiro passo. Você vai pegar lá, Sol maior, vai botar a escala lá em cima da folha e vai reescrever o Marcha Soldado em Sol maior, em graus. Igual a gente fez aqui agora há pouco na aula. Então, a gente vai pegar lá. Grau 1 de Marcha Soldado. Grau 1, não, perdão. Primeira nota do Marcha Soldado é grau 5, certo? Que é Sol, tá indo a maior. Se eu tiver em Sol maior, quem é o quinto grau de Sol maior? Ré. Então, ele vai começar na nota Ré. Percebe? E aí, então, ficou em 3 passos essa atividade. Primeiro passo, colocar os graus na melodia do Marcha Soldado, que tem em Dó maior. Segundo passo, fazer todas as escalas no círculo das quintas. Terceiro passo, pegar cada escala, colocar no topo da folha e reescrever o Marcha Soldado com os graus
no caso da escala que você tiver colocado lá em cima. Então, se você colocou Sol maior, você já sabe que os graus da melodia é 5, 5, 3, 1, né? É isso mesmo. 5, 5, 3, 1. Então, se for em Sol maior, né? Ré, Ré, Si, Sol. Se fosse em Ré maior, quinto grau de Ré, Lá, Lá, Fá, Ré. Se fosse em Lá maior, né? Quem é o quinto grau de Lá? Mi, né? E aí vai. Cantei errado. E aí vai. Certo? Então, aí vai ser isso. Aí, a próxima aula, a gente desenvolve mais esse negócio. Mas já é bastante trabalho. Então, trabalho louco fazer isso, porque é bastante tons, né? Coisa nova, tá bom?